Pois bem, o que tudo isso significa, né? Eu falei de todos os ciclos que estão em andamento. E o que isso tem a ver com o Brasil e 2020? Então vamos lá. Vamos analisar juntos. Essa análise vai ser um pouquinho longa, então esse vídeo vai ser dividido em várias partes, tá, gente? Então vocês fiquem atentos aí para não se perderem e assistirem todos os vídeos. Quando Plutão entrou em Capricórnio, isso foi em 2008, né? Plutão entrou em Capricórnio, muitos astrólogos estavam prevendo a emergência de governos autoritários ao longo do mundo, tá? Então, essa foi a grande previsão. Pensando que esse ciclo de Plutão vai de 2008 a 2024, então é um ciclo de 16 anos. Eu lembro que quando eu vi essa previsão dos astrólogos em 2008, nós aqui no Brasil estávamos vivendo a era Lula-Dilma, né? Esses governos, independente de quem seja a favor do Lula e da Dilma, do PT, independente de quem seja contra, mas assim, o clima geral desses governos era um clima de consolidação da democracia aqui no Brasil, de uma democracia popular. Então, para mim, era difícil visualizar a emergência de governos autoritários, inclusive aqui no Brasil. Mas nós estamos agora no ano de 2017 e quer queira, quer não só estamos vendo a emergência de governos autoritários pelo mundo, como também uma linha de discurso altamente conservadora tomou as redes sociais e tem aparecido em muitos lugares, em muitas instituições, enfim. Esse discurso conservador tem feito parte do imaginário popular, tem aparecido nas redes sociais e tem ganhado muita força. Então, parece-me que esse ciclo de Plutão em Capricórnio, ele está falando disso, de uma ascensão, de uma emergência dessa forma de mentalidade e discurso conservador que, dependendo do contexto ou em muitos contextos, dá lastro para uma modalidade de governo autoritária, ditatorial. Sei que muitos conservadores, muitas pessoas que gostam dessa mentalidade conservadora, não gostam de pensar que essa mentalidade é ditatorial, que essa mentalidade é autoritária. Eu não vou justificar isso agora nesse vídeo, eu vou deixar para falar sobre isso, justificar isso em outro vídeo futuro. Mas isso tem acontecido. Outro fator importante é que Netuno entrou em Peixes em 2011. E como eu já disse, vai ficar até 2024. Ou seja, são 13 anos de Netuno em Peixes. Vejam que esse ciclo de Plutão em Capricórnio e Netuno em Peixes vai até 2024. Plutão em Capricórnio faz sextil, tá? Faz um bom aspecto aí, faz um aspecto de colaboração mútua com Netuno em Peixes. Plutão em Capricórnio ajuda Netuno em Peixes ajuda Plutão em Capricórnio. Netuno em Peixes, pelo que eu tenho percebido desde 2011 para cá, parece dar sustento para um tipo de discurso que também é alucinatório, para um tipo de mentalidade que é uma mentalidade caótica, ilógica e irracional. Atualmente se fala muito de um conceito nas ciências humanas e sociais, que é o conceito de pós-verdade. A pós-verdade é um tipo de discurso e de mentalidade em que a pessoa fala qualquer bobagem de maneira irracional, ela coloca suas crenças, ela faz uma descrição de um fato qualquer, baseado em suas crenças não racionais, que ignoram os fatos concretos, e o que importa é o vínculo emocional que a pessoa dá para um determinado valor, para uma determinada ideia, independente da racionalidade, da lógica ou da verdade empírica daquela ideia. Para quem não sabe, Plutão é um planeta que, entre outros significados, tá? Plutão trata de poder e ditadura. Plutão trata de crises,
mas principalmente Plutão representa arquétipo de poder, enquanto Netuno representa arquétipo de caos, de confusão, principalmente de ilusão, de fantasia. Mas Netuno também é um planeta religioso, é um planeta espiritual. Juntando então esses dois planetas que inclusive estão fazendo um sextil, um aspecto colaborativo entre ambos, então nós temos de um lado Plutão atuando para a emergência de governos, de poderes autoritários, conservadores, afinal de contas é Plutão em Capricórnio, e Netuno em Peixes, tá? Peixes também é um signo caótico, é um signo de ilusão e também é um signo religioso, tá? Netuno em Peixes, que iniciou em 2011, Netuno em Peixes trouxe um ciclo de pós-verdade, um ciclo em que as pessoas falam qualquer bobeira, tá? Qualquer coisa, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a lógica, sem compromisso concreto com o que acontece de real. Então Netuno em Peixes traz esse ciclo de confusões e de autoilusões. Só que, detalhe, essas fantasias, essas ilusões, essa pós-verdade, ela está a serviço de sustentar o discurso conservador e autoritário de Plutão em Capricórnio. Na linguagem da filósofa feminista Márcia Tiburi, essa dinâmica, tá? Esse funcionamento é exatamente o que ela chama de pensamento ou discurso fascista. Então, de uma certa maneira, Plutão em Capricórnio, ele faz emergir, lastreado pela ação caótica de Netuno em Peixes, esse discurso fascista. E agora eu vou entrar com outro elemento de análise interessante, porque Netuno em Peixes também tem um significado religioso, né? Então, o que eu estou observando é que esse discurso que eu estou chamando de fascista, me baseando na terminologia da filósofa Márcia Tiburi, está vindo muito através de instituições religiosas fundamentalistas, principalmente as instituições evangélicas de orientação neopentecostal. Nessas instituições, você tem um discurso conservador e fascista emergente. Eu sei que essa análise que eu estou fazendo, ela não é muito agradável para quem é evangélico religioso e que segue essas religiões específicas que eu estou falando. Meu objetivo não é desrespeitar a crença de ninguém. Porém, eu não posso me furtar ao trabalho de uma análise crítica das instituições. A minha formação me obriga a fazer isso e eu vou fazer e vou falar mesmo. Em minhas observações e análises, eu tenho percebido que em instituições religiosas fundamentalistas neopentecostais evangélicas aparece esse discurso fascista caracterizado por elementos homofóbicos, por elementos de preconceito, por elementos de intolerância, por um certo irracionalismo, incluindo um ataque à área da educação, que aparece, por exemplo, no chamado projeto Escola Sem Partido. Eu não vou entrar ou aprofundar agora esse debate aqui no vídeo, porque senão o vídeo fica extenso demais. Num próximo vídeo eu posso aprofundar e justificar essa análise que eu estou fazendo. Mas por enquanto eu vou me limitar apenas a afirmar que isso acontece. Vou deixar para justificar em outro vídeo. Mas eu percebo que essa interpretação de Plutão em Capricórnio e de Netuno em Peixes parece ter esse significado. Então, resumindo, seria a emergência de um discurso conservador e autoritário e provavelmente também sistemas de governo autoritários e ditatoriais baseados em um discurso caótico, irracional, um discurso manipulador e ilusório, tendo sustento inclusive de discursos teológicos
e religiosos de uma ala igualmente conservadora, reacionária e fundamentalista.